Olá, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre para que serve estudar História. Eu sou o professor Sebastião Aguiar, professor de História. Vem comigo para mais uma aula do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. Na aula de hoje, veremos qual é a utilidade da história para os seres humanos. Tenho certeza que alguns de vocês já devem ter perguntado ao professor de História: para que serve estudar História? Bom, o estudo da História tem vários objetivos, entre os quais podemos destacar preservar memórias, interpretar culturas e promover cidadania. Agora conheceremos de forma detalhada cada um desses objetivos da História. Preservar memórias. Durante nossa existência, vivenciamos muitos acontecimentos que, de certa forma, passam a fazer parte da nossa história. Muitas dessas vivências são lembradas e divulgadas, outras são esquecidas e silenciadas. É por meio dessa seleção de fatos e acontecimentos que são construídas as memórias das pessoas, dos grupos e das sociedades. É importante lembrar que a construção da memória é influenciada por interesses sociais e, com frequência, os marcos históricos são escolhidos a partir das memórias dos grupos dominantes. É o que a gente chama de história dos heróis. Modelo de história que costuma dar voz somente às grandes personalidades, como famosos, reis, presidentes, etc. Para reagir contra os esquecidos, devemos desenvolver uma atitude historiadora, que busca preservar as memórias dos diversos grupos sociais. Precisamos saber, por exemplo, que a história de um agricultor no interior do Brasil é tão importante quanto a história do presidente dos Estados Unidos. Interpretar culturas. Muitas vezes, quando viajamos para outros lugares ou estudamos história, entramos em contato com vários tipos de manifestações culturais e podemos notar semelhanças e diferenças nos modos de ser, pensar, sentir e agir das pessoas. Nesses contatos, algumas pessoas ou grupos podem discriminar o outro, pois julgam que a sua cultura é superior ou melhor. Esse comportamento é chamado de etnocentrismo, ou seja, a pessoa acha que a sua cultura é o centro do mundo. O etnocentrismo provoca conflitos, pois sua prática implica negar, rejeitar, perseguir e repudiar o outro, o que é diferente. Uma atitude historiadora nos faz refletir que as culturas produzem diferentes respeitos aos desafios da vida. Desse ponto de vista, não existe culturas superiores ou inferiores, melhores ou piores. O que existe são diferentes formas de se vestir, de se comer, de se falar, de se brincar, de se trabalhar, de se pensar sobre a vida. É o que chamamos de diversidade cultural. Reconhecer as manifestações de nossa cultura é valorizar nossa identidade pessoal e social. Além disso, o convívio democrático exige o respeito pelo outro e a valorização da pluralidade das culturas, identidade pessoal e social. Promover cidadania. Cidadania é nossa maneira de pertencer à sociedade. Esse pertencimento ocorre quando, por exemplo, garantimos os direitos à vida, à liberdade, à educação, ao lazer, ao trabalho, ao voto, entre outros. Ao estudar a história, percebemos que muitos direitos já foram conquistados. No Brasil, como o voto feminino, em 1932, e a igualdade jurídica entre homens e mulheres em 1988, proibindo-se a discriminação em função do sexo, mas ainda há um longo caminho para alcançar a cidadania plena. Nesse sentido, basta pensar que no Brasil e no mundo existem enormes desigualdades entre ricos e pobres. Uma atitude historiadora pode despertar a consciência de cada um de nós para a tarefa de construir uma sociedade mais justa e democrática, uma sociedade que inclua mais pessoas no exercício da cidadania, independentemente de idade,
sexo, origem, cor da pele ou religião. Agradeço sua atenção. Para finalizar nossa aula de hoje, responda as questões 3 e 4 do bloco de atividade MEV, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.